Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo no nosso canal no YouTube. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar um fluxo de envio de e-mail utilizando a API do Resend, que é uma plataforma aí de envio de e-mails muito utilizada no React e principalmente no Next.js. Então, aproveitando aqui já para pedir para vocês se inscreverem no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Então vai ser um prazer compartilhar bastante conhecimento aqui dentro desse projeto. Então vamos nessa. O projeto que eu tenho aqui é um projeto que vai simular o fluxo de criação de conta numa aplicação Next.js utilizando React. E aqui a gente tem uma interface bem simples. Tem um formulário que vai receber aqui o e-mail do usuário, né, durante a criação de conta. E aqui a gente vai pegar esse e-mail e vai fazer uma requisição para o servidor. A gente vai utilizar as Server Actions do Next.js para simular a criação de conta. E algo que é muito comum de acontecer quando a gente cria uma conta de usuário em aplicativos, né, em aplicações de modo geral, é a gente disparar um e-mail de confirmação de conta com base no e-mail inserido pelo usuário durante a criação da conta. Então é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. Então a gente vai coletar esse dado, esse e-mail, e a gente vai, utilizando a API do Resend, disparar o e-mail. Beleza? Então aqui eu tenho a aplicação rodando no browser já. E eu já tenho aqui algumas coisas configuradas, que eu já deixei prontas para a gente adiantar aqui o andamento do vídeo. Então o aplicativo que a gente está utilizando é uma aplicação Next.js, utilizando o Tailwind junto com o TypeScript. E os componentes de UI que eu estou utilizando são os componentes do Tailwind, aliás, do ChatCN UI, tá? Então, eu tenho aqui um button, um input e o label diretamente do ChatCN UI, beleza? Então, para a gente não perder muito tempo aqui com isso. Então, vamos lá. Aqui eu já deixei pré-configurada a nossa action. Para quem não sabe, action no Next.js são formas de a gente executar métodos do lado do servidor, né, dentro do Next.js. Então, por conta desse use server, a gente consegue executar essa função em um ambiente que fica fora do ambiente do browser, né? Fica no ambiente do servidor. Então, aqui a gente pode fazer nossas chamadas a banco de dados, consumir secrets e por aí vai. Tá? Então aqui o método createAccount, eu estou passando ele aqui para a action do formulário, beleza? Então vamos lá. A API que a gente vai utilizar para criar o fluxo de envio de e-mail é a API do Resend, tá? Uma API que está crescendo bastante aí ultimamente nessa questão de envio de e-mails. Então eles têm uma API bem amigável para que a gente consiga disparar e-mails nas nossas aplicações, e eles têm uma integração com várias tecnologias, né? Node, Serverless, Ruby e por aí vai. Então, no nosso caso aqui a gente vai utilizar o Node, porém utilizando o Next.js, o nosso framework. E aqui ele já dá um exemplo, né, de como que a gente pode utilizar a API do Resend. Então, para que a gente possa gerar, né, uma API key, né, do Resend, a gente precisa criar uma conta. Então eu vou fazer aqui o sign in, eu vou logar com o meu GitHub mesmo. Show de bola, já loguei aqui na minha API, aliás, no dashboard do Resend. Então a gente pode vir aqui em API Keys e eu vou criar uma nova API Key. Então eu vou colocar aqui e-mail, YouTube, para descrever que a gente vai criar a chave, né, relacionada ao nosso vídeo aqui do YouTube. Vou dar um L e ele vai criar aqui pra gente. Então eu vou copiar esse carinha e na nossa aplicação eu posso vir aqui e criar uma nova variável de ambiente dentro do nosso arquivo .env. Então eu vou criar aqui resend underline API key. E aqui dentro eu vou colar exatamente a chave que foi gerada, beleza? Então, nossa API Key
já está configurada. Então, para a gente fazer a nossa integração com o Resend, eu vou vir aqui em lib e vou criar um arquivo chamado de resend.ts e vou criar aqui uma função assíncrona chamada de send confirmation email, certo? Então, basicamente, a gente vai... Isso aqui não era para ter sido adicionado. Basicamente, a gente vai receber o e-mail do usuário, né? Quando ele submeter o formulário. E aqui a gente vai chamar a API do Resend para enviar esse e-mail que a gente passar para esse método, beleza? Então, se a gente voltar lá na documentação do Resend, eu vou vir aqui em Node.js Quick Start. E aqui agora a gente precisa instalar a dependência do React, aliás, do Resend, né? O pacote do Resend dentro da nossa aplicação. Então, yarn add resend. Então, eu vou vir aqui no nosso projeto, vou abrir o terminal, vou dar yarn add resend, vou deixar aqui instalando. E agora eu posso vir aqui e importar o Resend e instanciar um objeto aqui, utilizando a class Resend aqui, passando o API Key. Então, vamos lá fazer isso. Vou voltar aqui no VS Code. Aqui em cima eu vou importar, já vou deixar, enquanto está instalando aqui, já vou deixar a importação sendo feita, Resend, aliás, maiúsculo, né? Resend from Resend. Resend. Show? E aqui eu vou criar um objeto, uma instância do Resend para essa classe aqui. E agora eu posso vir em process.env.resend underline API key. Foi exatamente do jeito que a gente definiu no nosso env file, tá? Resend API key. Então, só vou copiar aqui para garantir que a gente escreveu tudo certinho. Vou salvar. E agora, vamos lá, vamos continuar. Então, basicamente agora a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa chamar esse método aqui, ó, resend.emails.send, e a gente vai adicionar essas informações na chamada desse método. Então, aqui dentro eu vou dar um const, porque eu vou precisar desestruturar algumas informações de dentro da chamada do Resend. Vou utilizar o await para aguardar aqui o envio do e-mail e vou chamar um método send, e aqui ele vai precisar receber esses parâmetros aqui. Então, eu vou enviar aqui o from. Então, o e-mail from, eu posso botar aqui, sei lá, vou colocar o meu e-mail, né, de email.com.br, e o to, que é o e-mail que a gente vai enviar, é o e-mail que a gente recebe, né, como parâmetro aqui na função sendConfirmationEmail. E o assunto vai ser o seguinte: confirme sua conta, tá? Vamos lá, clique no link para confirmar a sua conta. Então eu vou deixar aqui, por enquanto, apenas um texto, né? Esse texto aqui, sem nada dentro do e-mail. E a gente vai fazer o teste, né, para ver se a integração está funcionando 100%. E logo em seguida a gente pode customizar o e-mail, né? Colocar elementos React, né, para a gente criar uma interface bonitinha para o cara visualizar dentro da caixa de entrada dele. Então vamos lá. Aqui eu vou precisar do data, né? Eu vou precisar extrair o data e o erro. Então, se eu tiver um erro aqui, eu posso dar um console log. Então, erro, e eu saio aqui do meu método e eu vou printar o erro que aconteceu. Caso contrário, eu vou printar aqui o que foi retornado dentro do data, tá? Então, é isso. Praticamente aqui o nosso método de envio de e-mail
está configurado, eu preciso simplesmente utilizá-lo lá dentro da nossa Server Action. Então, aqui dentro eu posso chamá-lo await send confirmation e-mail. E olha só, ao invés de fazer isso aqui, eu vou criar uma variável de e-mail, const e-mail, e ela vai receber form get e-mail. Então, eu vou pegar o e-mail aqui de dentro do nosso formulário. Então, aqui eu posso simplesmente repassar essa informação aqui para dentro. E aqui no final eu posso colocar um alias para dizer que esse e-mail vai ser uma string, beleza? Então, aqui a gente já tem o método totalmente integrado com o nosso formulário. Então, se eu voltar lá na nossa interface, criar uma conta, né? E eu digitar aqui um e-mail. A gente pode utilizar aqui uma caixa de entrada fake. Então, vou colocar fake inbox e-mail. Ó, eu vou copiar esse carinha aqui. E a ideia é a gente receber o e-mail aqui dentro dessa plataforma, né? Então, é uma plataforma fake aqui de e-mail. E a gente pode utilizá-la. Então, ó, sua caixa de entrada está vazia. Vamos ver se a gente recebe a nossa mensagem. Então, ó, copiei o e-mail aqui lá da plataforma, né? E se eu clicar aqui em criar conta, ó, ele disparou aqui o e-mail. Ó, vamos ver. O e-mail is not verified. Então, aqui a gente teria que verificar o nosso e-mail. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente não precisar verificar o e-mail, eu posso vir aqui, vou tentar utilizar esse e-mail aqui, ó, no from. asme onboarding@resend.dev, tá? Então, vamos lá testar novamente. Eu vou copiar o e-mail aqui da nossa caixa de entrada fake, vou copiar, colar aqui, né, dentro do nosso form e vou clicar aqui no botão criar conta. Vamos ver se agora ele vai. Ó, ele deu outro erro aqui. Você só pode enviar e-mails de teste para o seu próprio e-mail, tá? Então, vamos utilizar aqui esse e-mail, tá? Para ver se ele para de reclamar. Ó, agora ele foi enviado. Eu consegui fazer o envio do e-mail e vamos lá verificar a minha caixa de entrada, se eu tenho esse e-mail lá dentro. Olha só, estou aqui na minha caixa de entrada e eu recebi o e-mail confirme sua conta. Ó, o texto. Clique no link para confirmar sua conta, está aqui presente. E a gente, ó, mandou de dentro desse onboarding@resend.dev, tá? Então, isso quer dizer que a nossa integração está funcionando. Então, agora, para que a gente possa customizar esse e-mail, a gente pode utilizar uma outra biblioteca, que é mantida pelo próprio Resend, que é chamada de React Email. Basicamente, esse React Email, deixa eu abrir aqui a página deles, React Email. O React Email possibilita que a gente utilize componentes React, ó, docs. Ele permite que a gente utilize componente React para criar o template do e-mail. Então, aqui dentro eu posso, ó, selecionar a integração que eu quero, Resend. E aqui, como a gente já tem o Resend instalado, eu vou instalar somente o React Email /components. Então, eu vou voltar aqui na aplicação, vou abrir o terminal, vou dar um yarn add, @reactemail /components e vou instalar. Então, vamos lá voltar na nossa documentação. E olha só, aqui ele dá exatamente o modelo, né, de e-mail que a gente pode criar e utilizar dentro da nossa aplicação. E a gente, inclusive, pode utilizar aqui já como base, né? Então, eu vou copiar esse template e a gente vai fazer algumas modificações aqui, tá?
Então, vamos lá no nosso projeto. Então, aqui em Components, eu vou criar aqui uma nova pasta chamada de e-mails. E aqui dentro eu vou definir um componente chamado de confirm account.tsx. Vou colar aqui o que a gente copiou da documentação do React e-mail. Aqui ele está reclamando porque a gente não tipou as props. Então, posso criar aqui uma interface e-mail props. E-mail props. A gente vai receber uma URL. Vai ser uma string. E a gente pode tipar esse carinha aqui. Ele vai parar de reclamar, tá? Só que aqui eu vou renomear, né? Então, a gente deixou aqui tudo exatamente como veio da documentação. Eu vou nomear esse componente aqui como confirm account e-mail. Show? Então, basicamente, a gente vai receber um link que, teoricamente, hipoteticamente, deveria redirecionar a gente para uma página da nossa aplicação que, ao ser clicado, ele iria processar, né, a requisição, aquela informação, e a gente poderia adicionar algumas informações aqui nessa URL, né, um token, um identificador daquele usuário para que a gente pudesse confirmar de fato o e-mail desse usuário que acabou de criar uma conta no nosso aplicativo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar um texto, né? Clique aqui para confirmar sua conta. E aqui dentro do nosso componente a gente pode utilizar elementos HTML, né? Confirme sua conta. Então eu vou deixar esse H1 aqui como sendo o título do nosso e-mail, beleza? E agora, como é que a gente faz para utilizar esse template aqui que a gente acabou de criar? A gente pode voltar aqui no método de confirmação de e-mail, né, de send confirmation e-mail, e ao invés de a gente utilizar o text aqui, a gente pode utilizar esse atributo aqui, React, e aqui a gente vai importar o componente que a gente acabou de criar. Então eu vou digitar aqui confirmation account email, vou abrir aqui a função, né? Eu vou executar de fato aqui a função, e aqui eu vou passar como parâmetro a propriedade URL. Então, esse template aqui ele precisa receber como props, né? Ele precisa receber uma props chamada URL na hora que a gente executar esse e-mail no envio pela API do Resend, no caso, tá? Então, quando eu chamar esse template, eu preciso passar aqui as props que esse componente recebe. Então, ele recebe uma única prop chamada de URL. Aqui eu vou colocar uma URL fake mesmo e vou salvar aqui para mim. Então, agora eu tenho uma integração, né, com os componentes do React e-mail, e aqui eu posso tranquilamente criar qualquer, de forma visual, né, qualquer elemento visual para que eu possa exibir no nosso corpo do e-mail utilizando componentes do React a partir dessa biblioteca React Email, que é muito legal, permite que a gente crie interfaces realmente bonitas nos nossos e-mails. Então, vamos lá testar isso aqui que a gente fez. Então, um template bem simples. Então, vou voltar aqui na nossa aplicação, vou clicar novamente no criar conta, vou adicionar aqui o meu e-mail, né? E vou clicar em criar conta. Vamos ver aqui no terminal se deu tudo certo. Ó, recebi novamente um ID, né? E agora, olha só, eu recebi o e-mail e eu recebi o template exatamente como eu defini naquele componente React. Então eu tenho aqui um botão, um link. Olha só, aqui embaixo no cantinho esquerdo da minha janela, eu tenho esse link redirecionando para https
example.com. Então, se eu clicar aqui, ó, ele já abre em outra página. Obviamente, né, não vai acontecer nada, mas a gente tem aqui, de fato, uma integração completa utilizando o Resend junto com o Next.js.